Todos os cães merecem o céu. Essa é mais uma animação que fez parte da minha infância. Eu lembro que eu conheci essa animação através de um CD original, a qual eu não sei a origem, se foi meu pai que comprou, se foi alguém que me deu, enfim, isso não importa. O que importa é que eu amava esse filme. Eu tinha mais ou menos de 5 a 7 anos de idade quando eu assisti. E essa é a magia das animações antigas. A criança não entende nada e o adulto fica perplexo com as mensagens e cenas fortes. No caso desse filme não é nem exagero dizer isso, porque ele teve cenas deletadas por serem consideradas muito pesadas. O filme foi lançado em 1989, mas antes disso houve uma sessão de testes. Os críticos que estavam presentes consideraram certas cenas muito pesadas. Levando isso em consideração, a equipe por trás da animação cortou essas cenas. Durante a review eu vou dizer que cenas são essas e como elas eram na versão original. Infelizmente algumas dessas cenas ainda são lost media, enquanto outras foram encontradas. Talvez algumas nunca sejam recuperadas, porque boa parte das cópias dessas cenas cortadas foram queimadas. Algumas das cenas que deixaram de ser lost media foram recuperadas graças a um animador que participou do filme. Ele tinha uma cópia de alguma dessas cenas cortadas e mostrava essas cenas para seus alunos. Um desses alunos, percebendo que essas cenas não estavam na versão final do filme, gravou e postou na internet. Por isso que essas cenas não são mais lost media. No caso, só essas cenas que ele postou, porque se tá na internet não é lost media e se não tá, é lost media. Resumidamente é isso. Mas antes do resumo / review, eu peço que você deixe o like para que eu saia do limbo do YouTube. Então vamos ver se esse filme é tão pesado quanto falam. Digo isso porque eu não lembro de nada do filme. O filme começa apresentando a dupla de protagonistas, Charlie e Sarnento. Os dois estão em uma espécie de caverna e Sarnento está abrindo caminho, até que sem querer acaba quebrando um cano d'água. Deste cano sai muita água, que expulsa os dois para fora da caverna. Então descobrimos que eles estavam tentando fugir de uma prisão. Os guardas começam a descer o pipoco neles, mas não adianta muita coisa porque eles conseguem fugir. O filme corta e vemos uma casa de jogos, onde o principal evento é a corrida de ratos. Essa cena revela um detalhe muito importante para a história. Todos os animais sabem falar, mas só conseguem entender os membros da própria espécie. Por exemplo, os cachorros não conseguem entender o que os ratos falam. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. A nossa dupla chega nessa casa de jogos e vemos um pouco mais da personalidade do Charlie na música que ele canta. Sim, o filme é um musical. Tira! Ao mesmo tempo que a música é otimista, ela também demonstra o quão egoísta o Charlie é. Não me levem a mal, a música é divertida, mas é bem arrastada, durando um pouco mais de 5 minutos do filme. No meio da música aparece um cachorro que eu vou chamar de Nerd, porque o nome original dele é Matador. E acho que o YouTube não vai gostar se eu ficar repetindo isso ao longo do vídeo. Enfim, durante a cantoria, Sarnento é jogado para um compartimento secreto. E o Nerd vai visitar o grande antagonista desse filme, no caso é o cachorro chamado Cicatriz. Cicatriz é sócio de Charlie, mas não fica muito feliz com o retorno dele. Antes os dois tinham um acordo de 50% dos lucros para cada um. Mas, durante a conversa, descobrimos que foi o Cicatriz que armou para o Charlie, para que ele fosse preso, porque ele não quer dividir os lucros. Mas como isso não deu certo, ele decide que tá na hora de finalizar o Charlie. Mas antes, o Cicatriz quer ter uma conversinha com seu velho amigo. Um detalhe que eu achei muito legal são as expressões dos personagens. Às vezes eles não estão falando nada, mas fazem expressões que ajudam o telespectador a entender a personalidade do personagem. Por exemplo, quando o Cicatriz está conversando com o Charlie, há momentos em que o Charlie está de costas e o Cicatriz sorri. Mas não é um sorriso de felicidade, é um sorriso de maldade. Esse detalhe não era necessário, mas é inegável que esses detalhes dão uma profundidade muito maior para a animação. Enquanto Cicatriz faz a cabeça do Charlie, Sarnento escuta uma conversa estranha do Nerd. Ele diz para os outros cachorros que eles vão dar um fim no Charlie, o que deixa o Sarnento em pânico. Ele precisa avisá-lo, mas não consegue sair do lugar onde está. Quando finalmente consegue, já é tarde demais, porque eles levaram o Charlie para uma festa, para comemorarem o seu retorno. No meio dessa festa, Charlie bebe todas, aproveitando que ele não está muito bem da cabeça. Eles o posicionam em uma rampa e em cima da rampa está um carro. O Cicatriz tira o freio de mão do carro. O Sarnento aparece e começa a gritar para o Charlie sair dali. Mas
ele está muito longe. O carro começa a se aproximar e... Oxi, cortou? Transição? E o Charlie foi dessa para uma melhor? Calma, eu preciso analisar essa cena com calma. Nessa parte eu ia falar de um corte que tem entre a cena do carro se aproximando e o carro passando por cima. O problema é que não existe uma informação concreta de qual seria a cena que estaria entre o corte de uma cena para outra. Tudo que eu encontrei de informação são apenas rumores. E muitos deles foram desmentidos. Voltando para a história, Charlie se encontra, neste exato momento, no céu. O filme nos apresenta uma nova personagem, Annabelle. Esta é a casa do julgamento. Julgamento? Ah, não se preocupe, Charlie. Você vai para o céu. Todos os cães merecem o céu. O filme não deixa muito claro qual que é o papel dela no céu. Se ela é uma espécie de guardiã ou divindade. Se eu não estou enganado, no segundo filme eles aprofundam mais essa parte do pós-vida. Mas não estamos falando do segundo filme, então isso não importa. Annabelle começa a mostrar os andares do céu para o Charlie. Nada parece interessante para ele, até que ela o leva para a sala dos relógios. O que chama sua atenção, porque ela diz que cada relógio controla a vida de um cachorro. Então ele começa a pensar que se conseguir dar corda no relógio que controla sua vida, poderá voltar para a Terra. Annabelle começa a cantar sobre como aquele lugar é maravilhoso. E Charlie retruca dizendo que prefere a Terra. É linda. Viver. Eu quero ainda. Durante a música ele tenta várias vezes distrair Annabelle para pegar o relógio, mas ela sempre impede, até que chega um momento em que ele consegue. A cena é engraçadinha e tal, mas dura quase 10 minutos só de música. Novamente, as músicas não são ruins, mas não precisavam ser tão longas. Enfim, enquanto Charlie está voltando para a Terra, ele escuta a voz da Annabelle dizendo: Talvez nunca mais você volte. Agora de volta à vida, ele sai do meio da água. Um detalhe que eu percebi nessa cena é a forma como o Charlie sai da água pálido e a sua cor vai voltando aos poucos. Sua respiração, que estava fraca, também começa a voltar. Achei isso genial, porque poderiam simplesmente ter cortado direto para ele em terra firme, mas fizeram questão de mostrar todo o processo dele voltando à vida. Isso dá uma certa agonia, mas ficou genial. Agora um detalhe importante para a trama: o relógio continuou com Charlie. E lembre-se, ele controla a vida do Charlie. Então se algo acontecer com o relógio, adeus Charlie. E sempre que o relógio se abre, a voz de Annabelle ecoa repetindo a mesma frase. Talvez você nunca mais volte. Isso será importante para uma cena que vai rolar mais à frente. Mais uma vez o filme corta e temos uma cena perturbadora do Cicatriz. Era só o Sarnento alucinando. O Charlie começa a bolar um plano de vingança contra o Cicatriz. O cara jogou fora a oportunidade de ficar no céu só para se vingar. Até esse momento do filme, o Charlie está muito mais para um anti-herói extremamente egoísta e vingativo do que para um herói. E é isso que eu acho legal no personagem. O filme deixa os seus defeitos bem evidentes, para que ele passe por situações que o transformarão em um bom menino. O Sarnento diz para o Charlie que ouviu falar que o Cicatriz tem um monstro, e que eles não conseguiriam se vingar do Cicatriz por conta desse monstro. Mas o Charlie não fica com medo, pelo contrário, ele vai até o covil do Cicatriz. Através da tubulação ele vê o tal monstro. Na verdade, é uma garotinha chamada Ana Maria. E por que o Cicatriz está mantendo ela em cativeiro? Porque a Ana Maria tem a habilidade de falar com todos os animais. E ele está usando essa habilidade dela para ganhar as corridas de ratos. Infelizmente, ele só está usando a garota e não se importa com ela. O Sarnento fica com dó dela, mas ao mesmo tempo fica bem inseguro. Então decide que é melhor deixar aquilo quieto. Mas o Charlie decide tirá-la dali. E não pense que ele fez isso por ser bonzinho. Ele tem as mesmas intenções que o Cicatriz. Pensando bem, ele é ainda pior, porque ele não quer só usar as habilidades dela para ganhar dinheiro, mas ele está libertando ela para que o Cicatriz perca sua fonte de renda, assim se vingando dele. E esse paralelo que o filme faz é sensacional. Continuando, o Charlie consegue convencer a Ana Maria a ir com ele. Acontece outro segmento arrastado do filme, mas tem um bom motivo para essa parte ser arrastada. O Charlie leva a Ana Maria até um ferro velho, realizando uma das vontades da garota, que era de ver o céu. O plano dele é que eles durmam ali naquela noite e depois utilizem a habilidade da Ana Maria para ganharem muita grana.
Toda essa parte do filme serve para a desconstrução do egoísmo do Charlie. A Ana Maria não consegue dormir, então ele conta uma historinha para ela, que no caso é a historinha do Robin Hood. Depois, ela pede um beijo de boa noite. Ele dá um beijo de boa noite. A cama dela está desconfortável, então eles trocam de lugar. Todo esse segmento serve para mostrar que mesmo sendo egoísta, lá no fundo ele ainda tem um bom coração. Amanhece, e eles precisam ganhar dinheiro. Então vão até uma corrida de cavalos. Chegando no curral, Charlie pede para Ana Maria conversar com os cavalos para descobrir qual será o vencedor. De início ela fica chateada com ele, porque ela se sente usada. E até compara o Charlie com o Cicatriz. Então Charlie faz algumas promessas para a garota, dizendo que com o dinheiro vai comprar vestidos para ela, ajudar os pobres e também diz que vai ajudá-la a encontrar uma família. Até esse momento do filme fica claro que é tudo uma ladainha do Charlie, mas logicamente ela cai na conversa desse charlatão. Então ela pergunta para uma cavala qual será o cavalo ganhador. E o ganhador será o Grande Quequé. O Grande Quequé. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Vai. Que está fazendo aniversário. Antes de apostarem no Grande Quequé, Ana Maria fica muito feliz porque o Charlie prometeu que ajudaria a encontrar uma família. Então eles avistam um casal, o que deixa Ana Maria ainda mais animada. Charlie, por sua vez, inicia seu plano para chamar a atenção do casal. O sarnento vai para cima do casal e a Ana Maria pega o sarnento no colo, chamando a atenção do casal. Nossa, o Charlie é muito bonzinho. Ele já tinha preparado um plano para Ana Maria encontrar um casal que pudesse adotá-la. Mentira, ele só fez isso para passar a pata na carteira do casal. O casal até demonstra interesse na Ana Maria, mas o Charlie puxa o braço dela. Então os três se fantasiam de humano. Acontece então uma cena a qual eu sempre voltava quando eu era criança. A música é feliz, a animação é vibrante e até meio psicodélica. Quero fazer uma aposta, por favor. Depois da vitória do Quequé, há uma montagem mostrando eles ganhando várias corridas e conseguindo muito dinheiro. Charlie cumpre uma parte de suas promessas, pois ele compra roupas novas para Ana Maria. Em seguida começa uma nova montagem, com o sarnento criando uma nova casa de jogos. Os caras são o rei do bet. O filme corta e vemos que o Cicatriz descobriu o sumiço da Ana Maria. O responsável pela vigilância dela era o nerd, que agora será punido. Antes de ir de arrasta, o nerd diz que tem algo que pode acabar com Charlie. Sabe, chefe, eu tenho uma arma, eu tenho uma pistola térmica de raios do Flash Gordon. Uma pistola de raios. Mais uma vez a Ana Maria fica chateada com Charlie, porque ele não está dividindo o dinheiro com os pobres. Em vez disso, abriu uma casa de jogos, assim como a do Cicatriz. Para provar que é diferente do Cicatriz, Charlie a leva até uma igreja abandonada. E lá, eles alimentam os cachorros que vivem lá. E começa mais uma música. Eu vou dizer uma coisa a respeito disso. O que é meu, é seu. Durante a cantoria, Ana Maria encontra a carteira que o Charlie roubou. Ela descobre isso ao ver a foto do casal dentro da carteira, o que deixa Ana Maria extremamente chateada. Ela não quer nem olhar na cara do Charlie, então ela se tranca no sótão. Acabou de ter uma música, agora vai ter outra. Poderiam mostrar essas cenas enquanto ela dormia, como uma espécie de sonho, já que é um sonho dela, de certa forma. Estou tão só, quero acreditar. Enquanto Charlie dorme, o relógio se abre e ele tem um pesadelo com o inferno. Quando eu era criança, eu sempre pulava essa cena, porque ela me atormentava. Da primeira vez que eu vi, eu fiquei com medo, mas eu assisti até o final. Depois disso, sempre pulava essa parte. Começa com um vento forte. O chão se abre formando um buraco, e o vento fica cada vez mais intenso, até se tornar um tornado que arrasta o Charlie para as profundezas. Lá aparecem diversas criaturas. Na verdade era para aparecer ainda mais criaturas, mas algumas cenas foram removidas. Mas lembra que eu falei que algumas cenas foram encontradas? Então, as cenas que foram encontradas foram as cenas do pesadelo do Charlie. Mas tudo indica que ainda existem mais cenas desse pesadelo que nunca foram liberadas. Mas graças a Deus é tudo um sonho. Charlie acorda e quando desperta, os cachorrinhos contam que a Ana Maria foi atrás do casal da carteira.
Então, vemos ela comendo panquecas na casa deles. O casal gosta tanto dela que começa a pensar em adotá-la, já que a Ana contou que vive só com cachorros. O Charlie aparece, engana a Ana Maria fingindo estar machucado e atira de lá. Nesse momento eu fiquei com uma dúvida. Será que ele fez isso por puro egoísmo? Ou porque realmente se apegou a ela? Acredito que seja porque ele se apegou. Mas mesmo assim foi zoado o que ele fez. Ela estava feliz comendo panquecas. Ela poderia ter encontrado uma nova família. E ainda por cima, ele a colocou em perigo. Pois chegou o cicatriz e cuidado, pois ele está armado. O Ned manda pipoco no Charlie, mas as maçãs e o relógio o protegem. Eles conseguem sair daquela situação se escondendo em uma casa velha. Por ser uma casa velha, o chão desaba, jogando os dois no subsolo. De repente, ratos começam a carregá-los. Essa é a pior parte do filme, na minha opinião, porque ela insere na história o pior personagem da animação. Um crocodilo, a qual os ratos oferecem as oferendas, que no caso são os protagonistas. E qual é o único papel desse crocodilo na história? Ajudar o Charlie na batalha final. Ele não tem desenvolvimento, não tem porcaria nenhuma. É um personagem vazio, que só serve como um deus ex-máquina. Mas resumidamente, o Charlie vira amigo do jacaré porque ele tem uma voz bonita. Como posso devorar uma voz tão maravilhosa como essa? Depois de toda essa confusão, os dois voltam para a catedral. Enquanto isso, o Sarnento está cuidando do estabelecimento, quando de repente Cicatriz aparece com seus capangas cercando o Sarnento. Eles macetam o Sarnento e explodem o estabelecimento. Mesmo sem forças, o Sarnento consegue chegar até a catedral, então ele esfrega na cara do Charlie todos os erros que o Charlie cometeu desde o início. Quando o Charlie voltou dos mortos, o Sarnento tinha falado para ele que o melhor a se fazer era fugir para bem longe. Mas o que o Charlie decidiu fazer? Se vingar. Então, eles estão na merda de novo, sem dinheiro nenhum, por culpa do Charlie. Nessa parte eu até concordo com o Sarnento, mas por estar muito nervoso, ele começa a colocar a culpa na Ana Maria. Digo algumas coisas pra ela, finjo que sou o melhor amigo dela, mas é mentira. Pensei que eu fosse seu melhor amigo. Você que é meu melhor amigo. Com ela é só negócio. Sempre foi só negócio. Eu estou usando a garota. Quando ela não servir mais, eu vou jogá-la no orfanato. Está bem pra você? Sim, Claro. ela estava escutando tudo. Ela corre para fora da igreja. O Charlie percebe a cagada que fez e vai atrás dela. O problema é que ele já está atrasado. O Cicatriz levou a menina. Detalhe, ela estava doente. O que faz o Charlie se sentir ainda mais culpado. Mas ele não tem tempo para se culpar. Então sozinho ele vai atrás da Ana Maria. Enquanto isso, o Sarnento conversa com a cachorra que cuida dos cachorrinhos órfãos. E por ser um bom amigo, decide ajudar o Charlie, indo até o casal que queria adotar a garota. Enquanto isso, Charlie chega ao covil do Cicatriz. É enganado e capturado. Mas antes da batalha final começar, o filme volta para o Sarnento, que consegue reunir todos os cachorros do bairro para pedir ajuda ao casal da carteira. Se aproximando da casa, o casal acorda com a quantidade absurda de latidos. E quando eles abrem a porta, o Sarnento pula dentro da casa e mostra a pelúcia da Ana Maria. Enquanto isso, no covil do Cicatriz, o Charlie grita em desespero. Então o jacaré aparece e a batalha final começa. A luta tem seus momentos de tensão, com o Charlie muitas das vezes tendo que salvar a garota, salvar a própria vida e enfrentar o Cicatriz. Mas o fato do crocodilo ser o responsável por tudo dar certo, tira a graça da luta. Os momentos que eram para serem intensos, perdem a graça, porque a gente sabe que o crocodilo vai lá resolver tudo. Depois que o jacaré vai atrás do Cicatriz, o Charlie finalmente pode salvar a garota. O problema é que o lugar está em ruínas. Caiu óleo na água e tudo está pegando fogo. Toda essa situação faz com que ele acabe perdendo o relógio. Ele pega o relógio, mas acaba perdendo a Ana Maria. Então ele precisa escolher entre o relógio, que é a sua própria vida, ou a Ana Maria. E ele escolhe a garota, jogando-a para fora do covil e aceitando o seu destino. Todos aqueles cachorros que se reuniram para salvar a Ana Maria chegam ao local junto do casal, da polícia, dos bombeiros, do hospital da tua mãe, tá todo mundo ali. Inclusive o nerd,
que ajuda a Ana Maria a chegar até o socorro. Depois de tudo isso, o filme corta para Ana Maria dormindo junto do sarnento. Mas de repente um vento muito forte abre a janela, então tudo fica vermelho. Uma criatura enorme aparece do outro lado da cidade. No meio da fumaça surge o Charlie. A criatura chama o nome do Charlie, dando a entender que ele foi para o inferno. Chega de fingir filme. Pode aparecer Annabelle, o cão mereceu uma segunda chance. E então, a Annabelle aparece, destrói a criatura e dá uma segunda chance para o Charlie, já que ele abriu mão da própria vida para salvar a vida de outra pessoa. Ele se despede da Ana Maria e vai embora para um lugar melhor. Agora, vai dormir, tá? Charlie, eu vou te ver de novo? Claro. Claro que vai, garota. Adeus não é pra sempre. E assim termina Todos os Cães Merecem o Céu. Quer dizer, tem cenas pós-créditos. Chupa, Marvel. Nos créditos vemos o Cicatriz no céu, tentando voltar para a Terra. E o Cicatriz usa o relógio dele para voltar para a Terra. Nem preciso dizer que o segundo filme veio dessa cena. Eu não lembro de nada da sequência, tenho medo dela estragar esse filme, porque por mais que tenha esse gancho no final com Cicatriz, o filme é bem redondinho e não precisava de uma continuação. Agora as minhas conclusões finais. O filme é extremamente divertido, a animação envelheceu bem, os personagens são bem construídos, o universo é muito bem feito, a história é excelente, não precisava de continuação na minha opinião, o filme é bem fechadinho. Para mim, essa animação só tem 2 pontos negativos, o crocodilo e o excesso de músicas. No caso, músicas cantadas, porque a trilha sonora é impecável. E para finalizar, algumas curiosidades. Vou começar com uma história pesada que aconteceu com a dubladora da Ana Maria. A voz original da personagem Ana Maria era a atriz mirim Judith Barsi. Alguns dias após ela terminar de gravar as falas da Ana Maria, o seu pai pegou uma arma e desviveu ela enquanto ela dormia. Depois ele fez o mesmo com a sua esposa e também se autodesviveu. Para piorar, o dublador do Charlie ainda não tinha gravado a cena da despedida. Por conta do ocorrido, quase que ele não conseguiu gravar essa cena, de tanto que ele chorava. O vídeo mais completo que eu achei desse caso é o vídeo da Jaqueline Guerreiro. Eu recomendo que quando esse vídeo terminar, vocês assistam o vídeo dela. O filme tem 2 dublagens, a da Alamo e a outra é da Dubla Vídeo. Durante a edição eu descobri que existe um especial de Natal e uma série animada. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver um trocado sobrando, vire membro, que dá aquela fortalecida. E muito obrigado para quem virou membro. Tchau!